Bom, falando quanto às diagonais, papo que a gente estava levando com a figura, agora mudando o quadro, a gente já tinha escrito, né, que diagonais que partem sempre de um único vértice, de qualquer que seja o polígono, sempre vai ser n menos 3. Agora, para determinar o número de diagonais totais, e é aquele exemplo acho que pode ser bem bom, que é o seguinte, né? Bom, eu vou até fazer o seguinte, fazer um rápido desenho aqui, não passo de mágica, quer ver? Ahá, olha aí a mágica aí. Bom, então como a gente estava falando, né? Até no outro desenho não era um hexágono também. Pelo seguinte, sempre que eu escolher um vértice para traçar as diagonais, sempre tem três vértices que não, dos seis, né, dos disponíveis lá, que não podem ser escolhidos. Ele próprio, nem o da direita e nem o da esquerda, né? Que são os vizinhos porque não vão produzir. Escolhendo ele mesmo, né? Se o diagonal é unir dois vértices, eu não posso escolher ele mesmo. Então, dos n eu não posso escolher um. Não posso escolher do lado direito, de um dos lados, porque eu vou formar um lado, não um diagonal. E se eu escolher o do outro lado, eu não vou formar diagonal, vou formar lado. Então, a gente tem sempre n-3, como eu disse. Aí, bom, muitas pessoas podem pensar assim, então se fosse para calcular o total de diagonais, a conta poderia ser, e aí faz até sentido mesmo, ser o seguinte: como de cada vértice sai n-3, eu poderia fazer n-3 vezes n, né? Bom, imagina, né, que eu tenha dois vértices. Ou seja, não, tá, seis vértices. Então a gente poderia fazer, eu sei que daqui vai sair 3, né? Porque 6 menos 3 vai dar 3. Eu sei que daqui sai 3, aqui sai 3, então 3 saindo 6 vezes. 6 vezes 3, né? Seria 6 vezes 6 menos 3, que daria 3, daria 18. Sendo que a gente viu lá naquele outro exemplo, né? Naquele outro tópico, de que na verdade lá o quê? Ela não estava dando 18, estava dando 9, né? É pelo seguinte, ver se você consegue me entender. Quando eu traço as diagonais, por exemplo, daqui, eu posso essa diagonal para cá, para lá, para cá, sim? Bom, quando eu vou, por exemplo, escolher o vértice A para fazer isso, não sei se você consegue reparar, por exemplo, eu não traço a diagonal AE, ou seja, de cada vértice só em 3, mas é que quando eu chegar em outro vértice, o que já tiver traçado eu aproveito, ou seja, quando eu escolhi o vértice E, eu já tracei a diagonal EA. Aí eu vou fazer, sei lá, com F, aí eu vou traçar a diagonal, vai ser para cá, vai ser para cá, e vai ser lá para baixo para o B. Quando eu vou traçar, por exemplo, do A, repara, do A já tinha o AE, então eu vou traçar só essa aqui, AC, e vou traçar a diagonal, a outra que tem, que é AD. Então, de cada vértice sai 3, se for o inicial, né? Porque dependendo do restante, você na verdade não precisa traçar todos. Então, para você não repetir, você até pode fazer esse método de n, n-3, só que você acaba dividindo por 2, porque sempre você vai acabar achando dobrado, né? Porque, ó, se a gente continuasse esse procedimento, ó, daqui do vértice B, a gente teria que traçar, né? Já tem E para o E, já tem para o F, falta para o D. Daqui já tem 3, daqui já tem 3. Então, repara, tem outros que a gente acaba nem desenhando. E no total a gente vai ter 9, né? DT9. Mas se a gente fizesse aquela conta, né? Se de cada vértice vai sair 3, né? Que seria o 6 menos 3. E, né, tem N vértices, então 6 vértices, essa conta daria 18. É porque a gente está acabando contando dobrado, né? Se eu contar que sai 3 de cada um, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E aí seria justamente a metade, né? Então sempre divide por 2. Então a gente chega na fórmula mesmo, tá? A fórmula, qual vai ser? É que o número de diagonais totais vai ser n, que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2, beleza? Onde n, de novo, é o número de lados. Existe uma outra relação também, nem funciona para todos os polígonos, eu vou te chamar a atenção disso escrito, mas que é o número de diagonais que passam pelo centro do polígono. Nem todo polígono vai ter diagonal que passa pelo centro, mas sempre que houver, sempre você também vai poder determinar através dessa fórmula aqui, n dividido por 2, tá? Só vou te pedir uma única condição, vou até colocar um asterisco aqui, é que o n, o polígono em questão, tem que ter o número de lados par, tá? Ou seja, só funciona para quadrilátero, funciona para hexágono, funciona para octógono. Agora, pentágono não vai funcionar, beleza? Agora, hexágono funciona, heptágono não funciona, tem 7 lados. 8 lados vai funcionar e assim por diante, beleza? Falado de diagonal, a gente consegue falar também sobre a soma dos ângulos, né? E por base, a gente sabe que, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. A partir dessa ideia, a partir da ideia de um triângulo, a gente consegue também chegar na demonstração. Eu não vou me preocupar em fazer demonstração, porque o que mais importa para vocês
é de fato saber essa fórmula, né? Que a soma dos ângulos internos vale 180 de um triângulo. Aí, para qualquer outro polígono, já que a gente está falando de polígono, sempre vai ter uma fórmula também, vai ser sempre n menos 2, tá? Eu posso te explicar rapidamente, não passe de mágica de novo. Ó, rapidamente, olha só que mágica. Rapidamente, quando a gente fala de outras figuras sem ser o triângulo, por exemplo, a gente poderia fazer com que esses outros polígonos virassem triângulos. Por exemplo, se eu traçar a diagonal aqui. Eu traçando a diagonal, eu consigo transformar em dois triângulos, né? Ou seja, aqui o n vale 4, mas eu tenho número de triângulos iguais a 2. E a gente usa justamente a divisão por triângulos porque a gente consegue ter o quê? A gente sabe que um triângulo soma 180 graus, então eu consigo afirmar dos outros. Ó, por exemplo, um pentágono, né, de 5 lados, então n igual a 5, a gente consegue ter o quê? 3 triângulos. Aqui o n seria 6, né, um hexágono, e a gente, por exemplo, conseguiria formar um triângulo, conseguiria formar outro triângulo, conseguiria formar mais outros dois. Então aqui eu teria 4 triângulos. Então, de uma maneira geral, o que a gente poderia fazer? A gente acaba tendo uma relação que é, qual seria a soma dos ângulos internos aqui? Aqui seria o quê? 180 vezes 2, concorda comigo? Porque tem dois triângulos. Aqui a soma dos internos seria 180 vezes 3, porque tem 3 triângulos. Então, repara, aqui seria 180 vezes 4. Repara que vai ser 180 sempre vezes um valor que não é o número de lados, e sim o número de triângulos. Para você não ter que ficar traçando, né, sempre as diagonais, ver quantos triângulos tem, não ter esse trabalho, existe um padrão. E aí na matemática a gente tem uma fórmula direta que é assim: o número de triângulos está sempre 2 unidades a menos, né, do que o número de lados. Olha lá, menos 2, pega o número de lados, menos 2. Então, percebeu-se isso, né? Percebeu-se que o quê? Que sempre a soma dos internos vai ser 180. Esse 4 é equivalente a pegar o n menos 2. Esse 3 é equivalente a pegar o n menos 2. E esse 180, esse 2 aqui é equivalente a pegar o n menos 2. Então, a gente volta para cá e vê que a soma dos ângulos internos sempre vai valer isso. A dos externos é a mais moleza, indicada aí pela letra SE, pelas letras SE, né? Sempre vai ser, eu já ia escrever 180, desculpa, gente, mas a soma dos externos sempre vai valer 360. Kaique, para qualquer figura? Sim, para qualquer figura. E eu acho que tanto essa fórmula aqui das diagonais, quanto essa aqui são duas cruciais para a gente mandar bem mais à frente nas outras aulas, tá? Por favor, hein? Não dá mole. E queria falar sobre o polígono regular. E a gente para de relembrar coisas aí, porque acho que é daqui eu já me sinto suficiente para entrar em triângulos. Especificamente depois quadriláteros. Se liga. Lembrando, né? O que é um polígono regular? É o polígono que é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem lados iguais e ângulos iguais. A gente falou disso ainda há pouco, né? E aí, quando o polígono é regular, ou seja, quando ele tem ângulos iguais, já que a gente estava falando de soma de internos ainda há pouco, vê se você entende a minha forma de pensar. A gente sabe que para qualquer polígono eu sempre posso usar essa fórmula, né? Para somar os internos ou essa para somar os externos. Para polígonos regulares, que são casos particulares, né? Porque nem todo polígono tem lados iguais e ângulos iguais, mas para o caso de ser regular, a gente pode meio que criar uma fórmula pensando na ideia de cálculo de um ângulo interno. Porque pensa o seguinte: se você por acaso tivesse um quadrado que está vazando aqui, ó, imagina que você tivesse esse quadrado. A soma dos internos dele é 180 vezes 2, que é 360. Bom, se eu afirmo para você que ele é um polígono regular, então ele passa a ter agora ângulos iguais. Se eu quisesse determinar quais são os ângulos internos aqui dentro, eu conseguiria responder rápido, 90, né? Porque era só pegar o 360 aqui embaixo, ó, e dividir por 4. Porque, vamos lá, se a soma dos internos vale 180n menos 2, é só pegar a soma, né? Se eu quero descobrir o ângulo interno, é só pegar a soma e dividir pela quantidade de ângulos. Entendeu o que eu fiz? Sempre que eu quiser descobrir um ângulo interno de um polígono regular, eu pego a soma de todos, que é a fórmula, e divido por n, que é a quantidade deles. Lembrando, né, a quantidade de ângulos internos é igual à quantidade de vértices, ou quantidade de lados, que é indicado pela letra n. Aí aqui a fórmula já estaria pronta, mas se você quiser, um ângulo interno sempre vai ser 180 n menos 2 divididos por n. Eu acho que nem precisa gravar isso, só gravar a ideia de que polígono regular tem ângulos iguais, então eu poderia pegar a soma e dividir pela quantidade. Simples, com a média mesmo. Bom, ângulo externo. A mesma ideia. Ângulo externo, se é um polígono regular, todos são iguais. Então eu posso pegar a soma dos externos e dividir por n. E aí a fórmula fica um pouco mais enxuta, porque a soma dos externos vale
360, né? Então seria 360 divididos para n. Eu não acho essas fórmulas muito importantes não, mas ainda assim são pensamentos que são possíveis de ter, então está registrado para vocês, beleza? Vou chegar um pouquinho para cá para baixo. Então agora a gente vai entrar em triângulos e agora falar especificamente quanto aos triângulos, beleza? É isso, galera. Valeu, até mais.